Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hora do Café com Dúvidas. Acabei de fazer um postzinho de servidores temporários, né? Então, o que mais tem nessa situação são os servidores da saúde, né? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais e da educação, que são os professores, que são os que mais tem mesmo. Então, eu vim trazer para ajudar, para esclarecer, para facilitar as coisas, as dúvidas mais frequentes que eu ouço desses servidores, para poder estar esclarecendo para vocês. Bom, a primeira delas é: após quanto tempo de contrato eu posso fazer o pedido? Depende muito de cada lei. Hoje a gente tem várias leis de cada um dos municípios, então você tem que analisar a lei de cada um dos municípios e a lei do estado. Aqui no Mato Grosso do Sul, o prazo é no mínimo 2 anos. Então, se você for contratado por um prazo superior a 2 anos, você já pode estar fazendo esse pedido. 2. Quanto tempo podemos cobrar? Bom, a gente pode cobrar os últimos 5 anos. E é por isso que eu oriento geralmente as pessoas a esperar 5 anos de contrato para poder estar entrando com a ação. 3. Posso sofrer alguma represália, por exemplo, não ser recontratado ou demitido? Pessoal, esse risco já existe de forma natural no seu contrato, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, independente do processo. O fato é que, por você entrar com uma ação judicial, não pode ser justificativa deles te demitirem ou deles não te recontratarem. Afinal de contas, tanto o município quanto o estado, eles são obrigados a fazer um processo seletivo. Apesar de ser temporário, eles são obrigados a fazer um processo seletivo. Então, se você for bem colocado nesse processo e for aprovado no número de vagas, eles têm que te chamar. Então, essa não é uma preocupação que você tem que ter. 4. Quanto tempo dura o processo? Olha, esse tempo de duração do processo é muito relativo, não tem como fazer uma estimativa. Essa pergunta aqui eu mais ouço. Mas não tem como a gente fazer uma estimativa. Em média, os mais rápidos chegam a 2 anos e os mais demorados podem chegar a 3 anos e meio, 4 anos. Por quê? Porque depende muito, existem vários fatores que influenciam. Às vezes é um juiz diferente que julga o seu processo e do outro processo, às vezes é uma comarca diferente, às vezes é o próprio defensor, o procurador do município ou do estado. São pessoas diferentes, que trabalham de forma diferente, então tudo influencia um processo. Às vezes em um processo tem um recurso, às vezes não tem um recurso. Então, às vezes vai acontecer um pequeno erro no seu processo, um erro do setor que cadastra. Então, tudo pode influenciar para mais ou para menos. 5. Quanto tempo leva para receber e como funciona? Essa daqui é uma das perguntas que eu mais recebo dúvida e é um pouquinho mais complicada de explicar. Atualmente, a gente recebe de 2 formas quando é uma condenação, não só dos temporários, mas de qualquer condenação que você tem para receber do Estado, do município e da União. Existem 2 formas de pagamento, que a gente chama de pequeno valor, que é o RPV, e o precatório. O precatório, ele demora muito mais para ser recebido e para ser pago. Por quê? É um valor que, se for cadastrado até mais ou menos metade do ano, ele vai entrar para o orçamento do ano seguinte. Ou seja, você vai receber em algum momento de 2026, se a sua ordem de pagamento for cadastrada até o dia 22 de maio de 2025. No entanto, se for cadastrada após essa data, aí vai cair para o orçamento de 2027, ou seja, daqui a 2 anos. Isso acontece para os processos que geralmente tem um teto que a gente chama. E esse teto ele também varia. Cada município, cada estado tem um teto diferente. Então você tem que ver contra quem você está processando e qual é o teto. Os valores acima desse teto são precatório e os abaixo desse teto são RPV, que a gente chama de pequeno valor. A ordem de pequeno valor, ela é cadastrada e depois é paga em até 60 dias.